Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui passando por um momento muito difícil, que com certeza todos juntos iremos superar, mas enquanto esse momento exige nosso afastamento social, nós vamos aproveitar ao máximo esse tempo aprendendo, não é? E hoje então, eu, professora Larissa de Ciências, estarei trabalhando com vocês um pouquinho sobre energia. Provavelmente uma boa parte do conteúdo que eu vou estar trabalhando nessa aula com vocês, muitos de vocês já devem ter visto com os seus professores ou suas professoras nos dias letivos, que nós tivemos até a suspensão das aulas devido à pandemia que estamos passando. Então, para alguns pode ser que seja uma retomada, para outros um reforço, digamos assim, mas todo mundo vai estar aprendendo, vamos estar aí aproveitando o máximo esse tempo para o nosso aprendizado. Então, vamos lá, começar a nossa aula. Então vamos lá, pessoal. Energia. Quando nós falamos em energia, muitas situações, atividades do nosso dia a dia vêm na nossa mente. Afinal, tudo tem relação com energia, não é? Então vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos que eu coloquei nas imagens. Olha só. Uma atividade física, para que ela aconteça, precisamos ter energia. Os transportes, para que estejam funcionando. O nosso conforto, um banho quentinho, um programa de TV, ouvir uma música, um som. Todas essas atividades, tudo isso tem relação, sim, com energia. Inclusive a própria vida, Não existe vida sem energia, todos os organismos precisam ter energia para estarem vivos e ativos. Então, de uma forma bem resumida, bem simplificada, a gente pode estar definindo a energia como uma capacidade de realizar uma ação ou realizar até mesmo um trabalho. No Sistema Internacional de Unidades de Medida, nós medimos energia então em joules. Porém, costumamos utilizar aqui no Brasil, geralmente, essa unidade calorias. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já reparou que nos rótulos dos alimentos industrializados, lá atrás tem uma tabelinha, e nessa tabela, entre várias outras informações relativas àquele alimento, estão lá as calorias. O que são essas calorias dos alimentos? Na realidade, elas são a quantidade de energia presente naquele alimento, certo? Então, entre várias formas, vários tipos de energia que existem, nós vamos trabalhar nesse momento alguns deles. Energia cinética, energia potencial, a gente vai falar um pouquinho. Vamos falar de energia térmica, energia luminosa, elétrica, Claro, não poderíamos deixar de fora. Energia nuclear. E coloquei um lembretezinho aqui que a energia ela pode ser transformada, um tipo pode ser transformado no outro. Como assim? Daqui a pouquinho mais pra frente vocês vão entender isso melhor, mas então a energia cinética, por exemplo, ela pode ser transformada em térmica, em luminosa e assim por diante. Daqui a pouquinho a gente vai ver alguns exemplos disso. Quanto à energia cinética, vocês lembram o que é? Energia cinética? Quando que ela é classificada dessa forma? Tenho certeza que vocês já estudaram isso. Então, a gente fala que energia cinética é aquela energia associada a um tipo de movimento. Vamos olhar essa situação aqui
arco e flecha. A flecha, ela, ao deslocar-se através do ar, ela tem um movimento, certo? E ela atinge um alvo. Então, esse movimento que aconteceu da flecha, a gente classifica como energia cinética, beleza? Então, lembrando, energia cinética associada ao movimento. Existem dois fatores que vão estar relacionados aqui a essa energia cinética de um corpo. O primeiro deles é a massa. Então, quanto mais massa, quanto mais matéria esse corpo tiver, consequentemente, maior será a sua energia cinética. E o segundo fator seria a velocidade. Então, quanto maior a velocidade, mais energia cinética esse corpo tem, né? Então, um carro em movimento, por exemplo, quanto maior a sua velocidade, mais energia cinética ele tem. Beleza? Então, seguindo, vamos para o próximo tipo. Então, o que seria a energia potencial gravitacional? A energia potencial gravitacional é aquela, então, que tem relação, sim, com a gravidade. Eu tenho certeza que quando eu falei gravitacional, vocês já fizeram essa ligação, não é mesmo? Então, essa energia gravitacional, na realidade, ela tem, sim, relação com a força da gravidade, que é essa força que mantém a nossa atmosfera ao redor do nosso planeta. É a força também que mantém a Lua, né? A Lua ser atraída pela Terra, essa força. E essa energia potencial gravitacional, ela tem esse nome potencial, pois ela é um tipo de energia que pode ser armazenada e depois pode ser transformada em outros tipos de energia. Então, a situação que eu coloquei aqui é uma imagem ilustrativa, né, de um físico bem conhecido, uma pessoa muito importante para a ciência, que foi o Isaac Newton. A maçã caindo na sua cabeça. Então, essa diferença aí entre a maçã cair na cabeça dele é isso que é a energia potencial gravitacional. É essa diferença entre um corpo e a força gravitacional que o puxa em direção ao centro da Terra, né? Então, vocês lembram que a força da gravidade é uma força que puxa os objetos, os corpos em direção ao centro da Terra. Então, a maçã, ao cair ali na cabeça dele, né? Essa energia presente na maçã é dita potencial gravitacional. Quanto à energia térmica, o que seria energia térmica? Quando eu falo energia térmica, eu tenho certeza que muitos de vocês relacionaram ao calor, certo? E sim, está correta essa relação. A energia térmica é aquela que está associada a um movimento, ao grau de agitação das partículas que compõem um determinado material, um determinado elemento. E quanto mais essas partículas estão agitadas, mais ela tem energia térmica, maior é a sua energia térmica. Então, aqui nós temos o exemplo do gelo. Então, a água vocês já estudaram, né? Vários momentos. Vocês já sabem que a água é encontrada lá nos 3 estados físicos: sólido, líquido, né? E gasoso. E o que faz com que a água esteja nesses 3 estados físicos diferentes? Tem sim relação lá com a temperatura de fusão, de ebulição, mas nesse momento vamos lembrar aqui, o importante, né, para essa aula é a gente lembrar dessa característica da agitação das partículas. Então, as partículas que vão formar o gelo, a água sólida, elas estão fortemente aderidas, unidas uma à outra e, consequentemente, o grau de agitação entre elas é mínimo. Por isso que a água se encontra no estado sólido. Quando a gente retira uma forminha lá, por exemplo, de gelo do nosso refrigerador e deixa a temperatura ambiente, esse gelo começa a receber calor do ambiente, começa a acontecer uma transferência, né, de calor e, consequentemente, as partículas que estavam unidas ali começam o seu afastamento, o seu movimento, e essa liberdade, essa agitação de movimento destas partículas
é que faz com que o gelo derreta, passando para o estado líquido, beleza? Então, energia térmica é aquela associada sim ao calor, mas fisicamente, né, cientificamente falando, ela tem relação com a agitação das moléculas, das partículas que formam um determinado corpo, um determinado material. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Depois vocês poderão tirar dúvidas lá no aplicativo, né, no chat lá com os professores, tá? Qualquer coisa, anota aí no caderno de vocês as suas dúvidas. Energia elétrica. Essa é, sem dúvidas, a energia que nos mantém, né, as nossas atividades humanas, todas elas têm relação aí com a energia elétrica. E essa energia, então, ela permite o funcionamento de máquinas de lavar roupa, de videogames, né, TV, de ferro de passar, enfim, né, de vários equipamentos que a gente utiliza no nosso dia a dia. E aqui no Brasil, a maior parte dessa energia elétrica, ela é produzida em usinas hidrelétricas. Então, por meio de uma transformação, uma conversão de energia, tá? Então, vamos lembrar aqui que eu falei agora há pouco que a energia pode ser transformada, um tipo de energia transformada em outro, estão lembrados? Então, olha só, a energia cinética do movimento da água nas turbinas é energia cinética por conta desse movimento. É ela que acaba sendo transformada em geradores em energia elétrica. Então, a maior parte da energia que nós utilizamos nas nossas cidades, né, na escola, na nossa casa, nos hospitais, enfim, na nossa sociedade, provém, a maioria dela, tá, a maior parte proveniente, então, de usinas hidrelétricas, tá? Então, energia elétrica, a maior parte dela provém dessas usinas. E aí, talvez quando a gente fala em energia elétrica, talvez vocês tenham lembrado de alguns equipamentos que são elétricos, mas que utilizam pilhas e baterias. Esse tipo de equipamento, então, ocorre na realidade uma transformação química, tá? No interior da pilha ou no interior da bateria, então tem componentes químicos ali no seu interior, e esses componentes químicos é que serão transformados em energia elétrica, por exemplo, né, num controle remoto, ok? Seguindo aqui, então, só mais um comentário aqui. Então, aqui, né, a imagem representando uma usina hidrelétrica, né, nesse momento as turbinas aqui fechadas, tá? Próximo tipo de energia que nós vamos falar um pouquinho é sobre a energia luminosa. A energia luminosa, todo mundo quando escuta, né, energia luminosa já lembra de luz. E essa energia luminosa, então, são transformações provenientes de reações químicas que acontecem lá no Sol, tá? Não só no Sol, né? Mas nas estrelas em geral, enfim, aqui a nossa estrela mais importante do Sistema Solar, o Sol. Essas transformações que permitem com que essa energia luminosa, energia na forma de luz, chegue aqui para nós. E, sem dúvidas, essa energia é extremamente importante para a vida na Terra. Por quê? Então, aqui tem algumas imagens para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Então, pelo calor também, né, para a manutenção da temperatura adequada do planeta, pela formação de ventos, tá? A formação de ventos também depende dessa energia luminosa. O ciclo hidrológico, então o ciclo da água depende da energia solar e da energia luminosa, né, proveniente do Sol. E também essa imagem aqui, ó, representando um processo que com certeza vocês já ouviram muitas vezes os seus professores falando, que é a fotossíntese. Quem respondeu fotossíntese é isso aí. Então, a fotossíntese é um processo vital para nós. Vocês lembram por quê? Então, são basicamente, falando aqui de uma forma bem simplificada, bem resumida para vocês, basicamente são por dois motivos. Então, vocês lembram que no processo de fotossíntese, as plantas, né, absorvem a luz solar,
elas utilizam também gás carbônico que elas retiram da atmosfera, e além de água, né, alguns minerais e tal. Mas nesse processo vale lembrar que as plantas, elas produzem oxigênio e elas liberam parte desse oxigênio para nós. Então isso é super importante. Segundo ponto, espero que vocês tenham lembrado, seria a questão da produção de alimentos. Então, lembrando, né, que todas as plantas, todos os seres fotossintetizantes constituem as bases das cadeias alimentares. Então, para a gente ter comida, precisamos que a fotossíntese esteja acontecendo. Lembraram disso? Quem lembrou, parabéns. E quem não lembrou, vamos seguir, aproveitar esse tempo estudando, ok? Aqui também coloquei uma imagem para vocês que a energia luminosa não é só aquela energia, né, proveniente do sol. Existem fontes artificiais, né, como as lâmpadas que a gente utiliza nas nossas residências. O próximo tipo de energia, que eu vou falar um pouquinho agora, é sobre a energia nuclear. Então, essa nuclear é uma energia que ela é produzida através de transformações no interior das partículas que formam um determinado material. No núcleo dessas partículas, no núcleo do átomo, a menor partícula que forma, né, os materiais, as matérias que existem no nosso planeta. Então, lá no núcleo do átomo acontece uma reação e essa transformação, essa reação, ela libera grandes quantidades de energia. Essa energia aí, que é liberada, ela pode ser transformada em energia elétrica. Então, uma usina nuclear, geralmente, ela transforma essa energia que é proveniente dessas reações em energia elétrica. As bombas atômicas também são fabricadas dessa forma, tá? E o Sol também é um exemplo de energia nuclear. Por quê? Porque lá no interior do Sol, as suas partículas estão sofrendo essas reações no interior do núcleo, liberando grandes quantidades de energia na forma de calor, tá? Mas, quando a gente fala de energia nuclear, e posteriormente nós iremos falar um pouquinho mais sobre esses detalhes em outra aula, tá? Em outro momento, mas quando nós falamos de energia nuclear, nós temos que lembrar que esse tipo de energia ele é um pouco perigoso para a saúde humana, porque envolve elementos radioativos, geralmente o urânio ou o plutônio que são utilizados, né? Então, essa radioatividade é algo muito delicado por conta, né, de afetar a saúde humana e também, claro, pela questão ambiental, o meio ambiente, a contaminação, né? Enfim. Então, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas desvantagens, digamos assim, tá? Da energia nuclear. Aqui, até o momento, a nossa ideia é lembrar, né, entender o que é energia nuclear, de onde ela vem, ok? Seguindo aqui então, pessoal, a energia ela tem que vir de algum lugar, certo? De onde ela vem? Da natureza? Sim, mas esses recursos que nós exploramos, que nós retiramos da natureza, então eles vão ser classificados de duas formas, como vocês podem estar acompanhando aqui. Olha só, aqui eu coloquei para vocês então a energia, ela pode vir de fontes não renováveis ou renováveis. Então é essa classificação que a fonte de energia vai ter. E aí, o que seria então essa energia não renovável? Basicamente, a energia não renovável é aquela que leva milhares de anos para ser formada. É aquela que a gente conhece principalmente como combustíveis fósseis. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar muito sobre isso. E como que se formam os combustíveis fósseis? Vamos lembrar um pouquinho aqui, de uma forma bem simplificada, é claro. Então, a decomposição de animais, de plantas, né, de seres vivos que foram morrendo ao longo do tempo, sob determinadas pressões atmosféricas, ficaram
presos a rochas, né, muitas vezes até no fundo lá dos oceanos, forma, depois desses milhares de anos, aquele material oleoso, que, lembram qual é o nome? Sabe do que eu tô falando, né? Petróleo, isso aí. Então, o petróleo é um exemplo, né, de um combustível fóssil. E ele é chamado de não renovável por quê? Então, o motivo, um deles eu já falei, né, que é porque ele leva milhões de anos para se formar. E o segundo motivo é porque essa fonte de energia, essa fonte não renovável, ela pode se esgotar, tá? Então, ela é um recurso finito. Outra questão importante quando nós falamos em combustíveis fósseis, que a gente tem que lembrar, é que, pelo menos até agora, né, a maior parte da energia que move o mundo provém de combustíveis fósseis. Então, indústrias, transportes, a maioria, né, vai estar utilizando como fonte de energia o petróleo. E aí, claro, do petróleo, né, vem os derivados. Então, a gasolina, o óleo diesel, o querosene, o gás de cozinha, todos esses são provenientes do petróleo, até mesmo para a fabricação de plásticos. As indústrias, muitas utilizam petróleo. Então, infelizmente, por quê? Infelizmente, porque leva milhares de anos para se formar, porque se esgota, né? Então, infelizmente, a nossa sociedade ainda utiliza muito, tá, esse tipo de energia. E quando eu falo infelizmente, é porque, pensando no meio ambiente, pensando no planeta como um todo, os combustíveis fósseis, eles estão diretamente relacionados com a poluição atmosférica, com a questão de gases liberados na atmosfera. E vocês lembram o que esses gases promovem? Essa imagem aqui, ela foi colocada para vocês refletirem um pouquinho sobre o que esses gases causam. Então, ali representando o planeta aquecendo, né, com a chama, e é exatamente isso, a intensificação do efeito estufa, o aumento do aquecimento global, né? Então, já sabemos que esse é um fenômeno que vem se intensificando cada vez mais no nosso planeta por conta dessas altas emissões desses gases, tá? Então, a queima de qualquer combustível fóssil vai estar liberando esses gases na atmosfera. E aqui, né, então, uma plataforma de petróleo, de extração de petróleo. Quando a energia ela é considerada renovável, então, para ser renovável, ela é aquela que não se esgota, é aquela que o tempo todo a gente consegue estar produzindo, ela não leva milhões de anos para se formar. Muitas vezes, ó, que eu coloquei aqui, a energia renovável pode ser energia limpa. Como assim? Então, olha só, quando uma energia é renovável e é limpa, isso significa que ela vai ter menos impactos ao meio ambiente, consequentemente, a nossa saúde também, menos poluição atmosférica, menos chuva ácida, que é um fenômeno que também pode acabar, né, acontecendo como consequência da poluição, a preservação dos recursos hídricos, enfim. O meio ambiente agradece quando nós utilizamos energias limpas, né? E é uma tendência que a gente passe a investir mais nesse tipo de energia, é uma tendência do futuro. Então, cada vez mais pesquisadores multidisciplinares, tá? Geólogos, físicos, biólogos, engenheiros, estão discutindo, né? Estão buscando novas fontes, novas formas de energia. Por quê? Porque a gente vai ter que, cada vez mais, pensar nessas questões, né? Se preocupar mais com o nosso planeta, certo? Pensar em energias mais limpas, porque, além dessa questão da poluição, vocês lembram que o petróleo é uma fonte que pode se esgotar, né? E a gente vem tirando. Então, a gente precisa, sim, cada vez mais estar investindo nesse tipo de pesquisa, tá? Em energias renováveis, beleza? Aqui, ó, nessa imagem, alguns outros exemplos de energia limpa, energia renovável. Então, a solar, a energia eólica, né, que vem dos ventos, a energia hidráulica é considerada renovável também, tá? Porque usa o movimento da água, né? Biomassa, que seria essa biomassa, pessoal? Biomassa são materiais orgânicos, tá? De fontes vegetais, por exemplo, soja, mamona, óleo de amendoim, que
a queima desses materiais pode estar liberando energia, tá? Então, biomassa também é considerado um recurso renovável. Outros ali, a energia maremotriz, também chamada de oceânica. Essa energia é pelo movimento das marés, das ondas. Energia geotérmica. O que seria essa geotérmica? Em alguns determinados pontos da Terra, existe um calor, reações que geram muito calor no interior da Terra, que podem também ser utilizados, tá? Mas isso em algumas regiões. Mas é uma fonte considerada renovável também, ok? Lembram que lá no começo da aula, então, eu falei sobre transformações de energia. Eu falei que a energia pode ser transformada, né, num tipo transformado no outro. Então, agora a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Então, olha só, pessoal. A energia, ela nunca é criada ou destruída, ela é apenas transformada. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. O liquidificador, um equipamento que a gente utiliza em casa, que nós conectamos lá na tomada, então buscamos, né, energia elétrica. Os elétrons, essa corrente elétrica passa pelo equipamento. Então, primeiramente lá, ó, energia elétrica. E aí, essa energia faz com que as hélices, as pazinhas lá, dentro lá, né, do equipamento, do liquidificador, se movimentem, triturando aquele alimento. Então, esse movimento dessas hélices lá é energia cinética. Vocês lembram? Energia cinética associada ao movimento. E, consequentemente, se bateu lá, foi preparar um suco e tal. Quando você desliga esse liquidificador, você pode reparar que o motor dele geralmente está quente. Por quê? Porque essa corrente elétrica, esse funcionamento acabou gerando calor, né? Então, energia térmica, as partículas que compõem aquele motor ali, elas foram ficando agitadas, o que acabou elevando a sua temperatura. Então, energia térmica, tá? Então, perceberam? Primeiro a gente usou a energia elétrica para ligar esse equipamento. Esse equipamento, ao ligar, gerou o movimento ali das hélices, então energia cinética, e o aquecimento que aconteceu do motor, energia térmica, beleza? Segundo exemplo ali para vocês, o ferro de passar. Energia elétrica, então precisamos ligar esse equipamento na rede elétrica, e essa corrente elétrica que passa, ela aquece os componentes ali, né, do ferro, transformando isso em calor, que vai desamassar a roupa. Então, energia elétrica transformada em térmica, ok? Terceiro exemplo, ali nós temos uma TV, e obviamente, né, ela ligada na energia elétrica também. Ao passar a corrente elétrica, ligando esse equipamento, ela vai ser transformada em luminosa, por isso que nós enxergamos, conseguimos assistir nossos programas, em sonora, por isso que sai, né, todo o som, por isso que vocês estão me ouvindo daí. E também pode ser transformada em energia térmica. Então os equipamentos vão esquentar, assim como eu já expliquei, né, porque acontece quando eu falei lá do liquidificador. Beleza, pessoal? Então a energia não é criada, não é destruída, ela é transformada. Então agora a gente vai dar uma olhadinha aqui em 5 exercícios que são do livro didático de vocês, tá? Eu vou explicar e vou dar um tempinho aí para que vocês pensem. Esse é um tipo de questão, essas questões aí, eu gostaria que vocês fizessem nos cadernos, tá? Colocando o tema, né? Lá no início da aula, aula 1 de ciências do 8º ano, tema energia. E aí vocês podem colocar o númerozinho, né? E a resposta, tá? Seria bem interessante que vocês fizessem isso. Então eu vou explicar, dou uma pausinha e aí vocês têm esse tempinho para pensar e aí eu já farei a explicação da correção para vocês, ok? Então questão 1, vamos lá. Quais as principais formas de energia associadas às situações abaixo? Então a primeira que nós temos ali, a situação A, jogadora de futebol chutando uma bola. Que tipo de energia está envolvido aí? Então, ao chutar a bola, o que vai acontecer com essa bola? Vai se movimentar, vai sair dali, certo? Portanto, se houve um movimento, que tipo de energia é este? Pensa aí, vou contar aqui alguns segundinhos para que vocês respondam e aí eu já volto para explicar.
Pensaram? Conseguiram lembrar? Lá do início da nossa aula, o primeiro tipo de energia que nós falamos, quem respondeu cinética, é isso mesmo. Então, chutou, teve um movimento, portanto, energia cinética. Beleza? Segunda situação, um automóvel acelerando. Um carro, quanto mais velocidade ele tem, maior sua energia. Pensando aí. Cinética também, né? Então, quanto maior a massa e quanto maior a velocidade, maior a energia cinética daquele objeto, daquele carro. Um atleta praticando salto em altura. Aqui já vai envolver um pouquinho mais de transformações. Então essa eu vou explicar aqui para vocês, tá? O atleta que faz esse salto em altura, ele tem que vir correndo e toda essa energia cinética desse movimento é que vai determinar o quanto, né, ele vai conseguir saltar. Então é importante que ele tenha muita energia cinética, a primeira forma, tá? E essa energia cinética, quando ele salta pelo ar ao tocar o solo, nós dizemos então que é a energia potencial gravitacional, né? Porque é essa força da gravidade que puxa ele ao solo. Quando ele chega no solo, né? Lá e conseguiu dar o seu salto. Beleza? Então aí, transformação de cinética para potencial gravitacional. A bateria de um telefone sendo carregada. Então, o telefone celular, energia. Que energias a gente utiliza? Que tipo de transformações acontecem nessa situação aí que está envolvida? Pensa aí, pessoal. Uns segundinhos para pensarem. Conseguiram se lembrar? Lembram que eu falei no início da aula? Que no início não, mais ou menos acho que ali naquela parte de energia elétrica, né, que eu comentei sobre as pilhas, as baterias, que tem energia química dentro desses equipamentos, né, transformações químicas, mas vocês sabem que depende da energia elétrica. Então essa energia elétrica vai preencher, vai ali reabastecer a bateria, a carga, né, do aparelho, e esse aparelho depois vai emitir energia luminosa, né, por isso que a gente vê ali, lê os WhatsApps, acessa as redes sociais, enfim, estão ali, né, agora nesse momento utilizando um aplicativo. A energia sonora, né, também é proveniente aí da transformação da energia elétrica e até mesmo podemos falar térmica, porque, né, quando a gente carrega ali muitas vezes esquenta os componentes desse equipamento. Ok? Entendido? Questão 2. Alguns modelos de chaleira dessa de aquecer a água mesmo, elas têm um apito. Vocês já devem ter visto. E esse apito, ele, quando a água ferve, né, entra em ebulição, o vapor faz, a água faz, né, uma agitação ali dentro e esse vapor sobe e passa por esse apito. E aí faz aquele barulhinho, né, alertando, avisando ali que a água está fervendo. Então, a questão para vocês. Identifique os tipos de energia envolvidos nesse processo e explique as transformações de energia que ocorreram. Então, eu vou contar aqui 2 minutinhos para vocês pensarem aí, para daí a gente fazer a correção. Conseguiram? E aí? Foi fácil? Como é que foi? Então, lembrando aqui, pessoal, quando a chaleira está lá em contato com a chama daquele fogão, a água vai aquecendo, portanto, energia térmica, certo? Ao passar o vapor pelo apito, emite um som. Se emite um som, energia sonora. Isso aí. Então, quem respondeu energia térmica transformada em energia sonora, acertou. Muito bem. Questão 3. Um cubo de gelo que derrete, ele tem energia? E o que acontece durante o seu derretimento? Então, tenta lembrar aí do que nós falamos sobre o gelo, agora há pouco, para responder, um tempinho aí.
Conseguiram chegar a alguma conclusão? Ele tem energia ou não tem? Tem, muito bem, ele tem. Que tipo de energia? O que aconteceu com ele durante o derretimento? Então, lembrando que quando nós tiramos a forminha de gelo do freezer, a temperatura começa a aumentar em contato, né, com a temperatura ambiente, por conta da agitação, do deslocamento, do movimento das partículas que compõem aquele gelo. Por isso ele derrete, por conta desse grau de agitação que aumenta. Quanto maior o grau de agitação, maior a energia cinética, né? Então, a maior energia térmica, presente nessa situação, ok? Então, energia térmica ele tem sim, e quanto maior o grau de agitação, maior a energia térmica presente nele. Vamos para a próxima. Questão 4. A imprudência ao volante é a causa de muitos acidentes no trânsito, colocando a morte de milhares de pessoas, né? Fazendo com que várias pessoas morram todos os anos, infelizmente. Suponha o veículo da fotografia. Então, dá uma olhada aí na foto. Vocês podem perceber que o carro amassou bastante, bateu num poste. Então, diz assim ali, ó. Suponha que o veículo da fotografia abaixo estivesse em alta velocidade antes de se chocar com o poste. Descreva as transformações de energia envolvidas. Então, o que aconteceu ali? Nessa situação, que tipo de transformação de energia? Conseguiram responder essa? Então, primeiramente, quanto maior a velocidade desse automóvel, maior sua energia cinética. Ao colidir com o poste, acontece uma deformação. E é justamente essa deformação que põe em risco, né? Que pode levar à morte das pessoas. Esse tipo de energia, pessoal, a gente chama de potencial, mas aí não gravitacional. Aí a gente chama de elástica, tá? Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa depois dessa aula, para entender um pouquinho melhor da diferença entre a potencial gravitacional e a potencial elástica. Mas, de uma forma bem simplificada aqui para vocês já saberem, essa energia elástica, potencial elástica, ela é responsável por deformações. Por exemplo, uma mola, uma corda, ok? Abatida lá, então, aconteceu a transformação da energia cinética em potencial elástica, ocasionando todo aquele acidente ali. Questão 5. Essa aqui vocês têm que acertar. As fontes não renováveis, elas podem se esgotar totalmente. Em que prazo? Algumas em curto prazo, médio prazo ou longo prazo, né? De acordo com a extração dela e com o consumo. E a disponibilidade também para nós. Enfim, vamos dar uma olhadinha nas alternativas e vocês vão me dizer em qual das alternativas apresenta apenas fontes renováveis de energia. Dá uma olhadinha lá, pensa aí, vou olhar aqui, vou contar um tempinho aqui e aí nós faremos a correção. E aí? Quem já identificou a resposta correta? Letra A, biocombustíveis. Biocombustíveis, bio, a palavra vida. Lembraram dessa relação? Biocombustíveis são combustíveis renováveis. Petróleo. O petróleo é renovável? Não, né? Leva milhões de anos para se formar e é um recurso que se esgota. Carvão mineral. Também é um combustível fóssil. Então, não é a letra A. Letra B, energia solar. Ela é renovável. Energia eólica também. Mas e o urânio? Urânio é energia nuclear, né? Que não é renovável. Letra C. Urânio, que já descartamos. Gás natural. Também um combustível fóssil. E energia hidrelétrica. A hidrelétrica é renovável, né? Mas sabemos que já não é a letra C também. Letra D. Energia hidrelétrica.
Energia solar também é renovável. E biocombustíveis. As três, né, são combustíveis renováveis, então a alternativa correta seria a letra D, tá? Portanto, você que marcou letra D, meus parabéns. Pessoal, agora vocês que estão aí com o aplicativo aberto, vamos lá no quiz. São algumas perguntinhas rápidas aí, jogo rápido para vocês praticarem um pouquinho sobre o que a gente discutiu, aprendeu juntos aqui nesta aula, ok? Então, vamos lá. Questão 1. Quero que vocês leiam comigo. Olha lá. Em 1 litro de gasolina ou álcool combustível, é correto afirmar que existe qual tipo de energia? Segundinhos aqui para vocês responderem no aplicativo aí, para a gente fazer a correção. Conseguiram? Energia química. Isso aí, letra C. Quem respondeu, parabéns. Quem não respondeu, lembrando que com os erros a gente aprende, né? Então a gente volta, revê a aula, tá? Para memorizar bem, para ver onde é que foi que você cometeu o erro. Número 2. Em algumas fontes de energia consideradas renováveis, algumas fontes são renováveis porque se renovam, né, na natureza. Marque a alternativa que representa uma fonte de energia renovável. Rapidinho aí, respondendo no aplicativo. Vento, gasolina, diesel ou carvão? Quem respondeu vento, é isso aí. As outras três são não renováveis, né? Combustíveis fósseis. Número 3, energia limpa é aquela que não possui qualquer efeito poluente ao meio ambiente, ou possui pouco. Marque a alternativa que representa a forma de energia que pode ser considerada limpa. Rapidão aí, respondendo no aplicativo. E aí, galera, qual é a resposta correta? Que não pode ser considerada limpa, né? Eu li lá pra vocês, desculpa, agora que eu me toquei, não pode ser considerada limpa. A única que não pode ser considerada limpa ali é o petróleo. Muito bem, letra C. Número 4. A energia produzida nas hidrelétricas explora o potencial energético produzido onde? Respondam. Pelas ondas do mar? Não. Pelas ondas do mar é oceânica, uma maremotriz, né? Aqui, quando a gente fala água hidrelétrica, é pelo movimento das águas, tá? De represas, né? Então, a resposta certa é a letra C. Número 5. No Sistema Internacional de Unidades de Medida, a energia é medida em... Qual é a alternativa correta? Respondendo aí. Newton. Newton é uma unidade para medir força. Metros por segundo, watts por hora também não, né? Então é joules. Muito bem, que marcou a letra C, acertou. Questão 6, pessoal. Na energia solar, utilizamos painéis solares para puxar a energia do sol. Por que que essa energia não é tanto utilizada assim? Qual seria a alternativa correta? Pensa aí. Então, quem respondeu a letra B acertou, pessoal. Por quê? Porque ela não é economicamente competitiva, não tem muito da energia solar no mercado ainda, por ser cara, os painéis, a instalação, tá? Então,
ainda é muito pequeno esse mercado competitivo, por isso que os custos ainda são muito elevados. Mas, né, a tendência é que futuramente a gente venha utilizar mais esse tipo de energia. Número 7. A energia hidrelétrica possui pontos positivos e negativos na sua construção. Entre pontos positivos, qual seria a afirmativa ali mais correta ali? Dá uma olhadinha e responde lá. Então, numa outra aula, acho que na nossa terceira aula a gente vai estar falando um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos de cada tipo de energia, tá? Mas aqui, né, no momento a resposta correta seria a letra D. Então ela é uma energia limpa, ela não agride tanto o meio ambiente, tem sim, né, algumas agressões ao meio ambiente, depois a gente vai ver melhor, mas ela é considerada limpa, ela é renovável e ela é considerada barata, tá? Não é tão caro quanto energia solar ou instalação, né, de energia eólica, por exemplo, ok? Número 8. Quais são as etapas, as transformações realizadas ali para gerar energia numa hidrelétrica? Vamos lembrar de transformação e responder aí a nossa última questão de hoje. Então, lembram que numa hidrelétrica nós temos lá a água que passa por turbinas, gerando, né, uma movimentação. Se tem movimento, estamos falando de energia cinética. E, consequentemente, essa energia cinética é transformada em elétrica, que chega até as nossas casas, né? É assim, a energia hidrelétrica, ela é gerada a partir do movimento das águas, então, cinética em elétrica. Letra A, quem acertou, muito bem. Quem errou, como eu já falei, volta a rever a aula, tá? Vamos aproveitar ao máximo, né, os conteúdos que nós estaremos disponibilizando para vocês. Nós estamos encerrando já a nossa primeira aula, tá? Espero que tenha sido proveitosa. Se vocês ficaram com dúvidas, anota aí todas as dúvidas. Vocês terão acesso, né, no aplicativo ao chat lá, que poderão falar com seus professores, tirar dúvida com a gente, tá? Estamos aqui para ajudar vocês. Vamos aprender juntos, tá? Vamos utilizar o aplicativo e sempre que necessário volta, rever a aula, tá? Que com certeza vocês vão conseguir aprender bastante, beleza, gente? Vamos encerrando por aqui. Trabalhamos então aqui sobre o conceito de energia e entendemos alguns tipos, né? A diferença que existe entre os tipos de energia, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai dar sequência a esse conteúdo, falando um pouquinho sobre circuitos e equipamentos elétricos, tá? Então, se ficou alguma dúvida, é essencial que para entender os próximos conteúdos, vocês sanem essas dúvidas. Então, volta no vídeo, revê, pergunta aos seus professores pelo chat, ok? Até mais, pessoal. Espero que a aula tenha sido produtiva e até a próxima.